Muito bem, boa noite a todos. Hoje, dia 18, quarta-feira. Agora, 9h16, vamos começar a nossa live. Esperar aqui para que algumas pessoas entrem. Por gentileza, quem estiver chegando, só avise se está tudo ok com o áudio, tudo ok com o vídeo. Só para que assim a gente possa dar início. Eu só vou apagar a luz ali do fundo, porque eu acho que está atrapalhando um pouco aqui a tela. Um segundo. Perfeito. Muito bem. Estiverem escutando, estiverem ouvindo, o famoso estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí pelos comentários, está valendo, né? Já não tem como, virou um chavão. Boa noite, Má, boa noite, Gabriela, boa noite, Maria Buzinari Zagato. Poxa, que alegria tê-la por aqui. Se o querido Nisa estiver por aí, deixa ele um abraço. Tiago, Profissão Pink, muito bem, excelente. Hoje, quarta-feira, dia 18, todo o país, praticamente todo o globo, vivendo esse drama do coronavírus. É isso que tem sido falado aos quatro cantos, é isso que está sendo reportado em todos os noticiários, em todos os grandes tabloides. E é evidente que nós precisamos falar também sobre isso, mas falar com uma certa profundidade. Ô Newton, coloque aí por gentileza o tema da live só para eu fixar aqui, ou alguém coloque o Newton, ou alguém só para os que estiverem chegando conseguirem acompanhar a live sabendo do que se trata. O tema da live é coronavírus e a última das liberdades humanas. Se alguém puder colocar aí por gentileza, só para eu deixar anexado aqui embaixo. Então, o mundo inteiro está falando sobre isso, aqui também nós iremos falar, mas falar sobre uma outra perspectiva, falar dentro da perspectiva da psicologia, da filosofia, trazendo-nos reflexões frutuosas, salutares, para que a gente consiga, muito obrigado, Newton, aprofundar nesse tema, frente àquilo que é a proposta, fixar comentário. Pronto. Obrigado, Newton. Dentro daquilo que é a proposta deste meu Instagram, que é trazer questões relacionadas à psicologia, mais especificamente dentro desse viés da logoterapia. Enfim, muito bom tê-los aqui. Isaura, eu vi que o Léo Zaninetti acabou de entrar. Fica aí hoje, Léo. O tema hoje não é tão cabeludo, não é tão pesado. O Léo, ele disse que entra e sai, porque normalmente ele não entende o que nós estamos falando por aqui. Eu prometo que hoje o tema vai ser um pouco mais brando e uma realidade que está assolando a todos nós, né? Então, a ideia é trabalharmos um pouco sobre isso. Coronavírus e a última das liberdades humanas, né? Essa é uma frase de Viktor Frankl, eu já explico em que momento ele disse isso. Apresento também um pouco mais sobre a pessoa e a obra de Viktor Frankl, para os que estiverem aqui na live. Mas enfim, ó o Léo dizendo aí, pode deixar. É isso aí, fica por aqui, Léo. Nós estamos vivendo esse momento de uma profunda pandemia, né? É claro que estamos num momento profundamente delicado, que exige de nós uma certa prudência. Nós não podemos ser imprudentes, nós não podemos ser superficiais frente a esse quadro, a essa pandemia que está instalada hoje no mundo. Tem uma frase muito interessante do Francisco Fausto, que ele diz que o grande vício oposto da prudência, e prudente é o que nós temos que ser nesse momento, né, é a superficialidade, né? O que de pior nós podemos ser ferindo com a virtude cardial da prudência é sermos superficiais. E superficiais, a grosso modo, é darmos de ombro, é deixarmos as rédeas da vida muito soltas, como se isso não fosse conosco, como se, né, isso não nos demandasse nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de atitude. O que de pior nós podemos fazer agora, e inevitavelmente nós caímos nisso, eu caio nisso, todos nós que aqui estamos caímos nisso, é uma certa superficialidade, é uma certa imprudência, que, poxa vida, né? Isso não há de ser nada, né? É apenas uma gripe forte, enfim, embora hajam algumas verdades no meio dessas questões todas que se levantam, nós não podemos simplesmente ser superficiais.
Estamos diante de uma crise global, uma crise econômica, nós estamos diante de um quadro de pandemia. A Organização Mundial da Saúde reportando sobre questões muito peculiares e trágicas sobre a questão do coronavírus, as cidades todas parando, decretos a nível estadual, a nível federal, a nível municipal, enfim, nós precisamos olhar para isso tudo com uma certa prudência. De início, o que essa prudência nos pede, antes de entrarmos no tema específico da live? Essa prudência nos pede que nós consigamos minimamente atender a esta agenda que está sendo proposta a cada um de nós na atualidade, que por hora é uma agenda de uma quarentena, de ao menos 2 semanas de um recolhimento em casa, sem grandes tumultos, sem conglomerados de pessoas, né? Evitarmos shopping centers, evitarmos lugares movimentados, evitarmos encontros que possam reunir um número grande de pessoas, passarmos lá o nosso álcool 70 na mão, enfim, nos higienizarmos, não ficarmos aí de abraços e apeitos de mão pela rua, enfim, todos nós sabemos, não é disso que vai se tratar a live, a gente não vai falar de questões sanitárias aqui, mas assim, é o mínimo de prudência, né? Prudência, principalmente para que aquela população mais vulnerável, que são os idosos, pessoas com diabetes, problemas respiratórios, não sejam afetados. Enfim, a grosso modo, isso é a prudência que faz com que nós não caiamos na superficialidade, que seria esse vício oposto da prudência. Mas enfim, isso é o que está sendo pedido a cada um de nós. E a grande questão, poxa, sua bênção, Padre Jonas, bom tê-lo aqui. E a grande questão é o seguinte, olha lá, entraram aqui 2 padres de uma vez só, Padre Paulo, que está lá na Itália, espero que esteja tudo bem por aí, Padre sua bênção, e o Padre Jonas, né? Que alegria. Então assim, nesse momento, o que nos resta, o que nos cabe? Porque entende, é claro que nós não fomos consultados acerca da entrada deste vírus na humanidade, né? Isso transcende a uma escolha nossa, isso transcende a questões pessoais de cada um de nós. Isso na psicologia nós chamamos de destino. Existe o destino daquilo que é a nossa herança biológica, daquilo que é a nossa herança cultural, ou seja, nós estamos diante de uma realidade que é uma realidade de um destino, ou seja, sem que nós fôssemos consultados e sem que possamos fazer nada para simplesmente sanar esse mal, freá-lo abruptamente, nós estamos vivendo isso. E isso para algumas pessoas que vivem uma certa onipotência, para algumas pessoas que têm uma busca excessiva por controle, isso é profundamente danoso, isso é profundamente angustiante. Eu tenho assistido isso diariamente na clínica. Eu estou fazendo os atendimentos, agora a grande maioria dos atendimentos está sendo à distância, mas assim, o que eu percebo é o seguinte, aqueles casos, aqueles pacientes que de alguma forma sofriam de um mal, de busca de controle, de uma vivência equivocada, de uma certa onipotência, essas pessoas agora elas começam a se debater, elas começam a se angustiar, elas começam a sofrer profundamente. Por quê? Porque dentre tudo que pode acontecer, uma pandemia como essa, que nos assola, que nos toma de assalto, né, que nos torna, num primeiro momento, como que vítimas, lembra-nos da nossa pequenez, da nossa insignificância. Lembra-nos que não temos controle sobre quase nada, que a vida mal nos pertence, que a qualquer momento podemos ser levados, que a qualquer momento um grande mal, uma praga, uma peste, uma guerra, né, uma crise financeira que se instala, pode simplesmente nos sucumbir. Então, num primeiro momento, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter a clareza de que situações como essa que nós estamos vivendo lembra-nos da nossa pequenez, da nossa insuficiência, da nossa insignificância nesse mundo. E se nós tentarmos, diante disso, ter algum tipo de controle excessivo, inevitavelmente nós iremos adoecer. Muito antes de chegar o coronavírus, outro vírus irá se instalar em nós, muito mais letal, muito mais danoso, que é esse vírus
da busca da onipotência, da busca pelo controle. Nós precisamos olhar para isso tudo e assumirmos a nós mesmos e aos quatro cantos que, olha, não temos controle sobre nada. Seremos prudentes, não cairemos na superficialidade de darmos de ombro a isso tudo, de virarmos as costas a essa realidade, mas o nosso papel para conter toda essa proliferação do vírus é baixíssimo. Seremos prudentes, certos de que a nossa ação é pequena demais. É pequena demais. Então, assim, a primeira atitude que nós temos que ter é exatamente essa. Olha, isso me lembra que eu não sou senhor de nada. Que eu não reino nesse mundo. Que por mais que na minha vida eu tenha colocado algumas regras, algumas leis, alguns limites, por mais que eu tenha construído um cenário no qual eu me sentia um tanto quanto confortável, próspero, seguro, nada disso era real. Nada disso era real. Porque a nossa vida ela está sob o eixo da imprevisibilidade. A todo momento é que situações como essa estampam na nossa cara, como que riem ante os nossos olhos da imprevisibilidade na qual nós estamos instalados. Situações como essa deixam escrachados. Olha, e aí? E aí? O que é? Você tinha uma festinha marcada? Pois bem, vai ter que desmarcar. Era um casamento, cancele a festa. Esses dias eu conversei com uma moça que havia ganhado, a Dani Couto, né, lá de Unai. Poxa, ela tinha ganhado num sorteio uma viagem para Dubai. Imagine só, permita, Dani, eu contar isso aqui para as pessoas que acompanham essa live. Tinha ganhado uma viagem para Dubai. Correu atrás de passaporte, tudo pago. Passagem aérea paga, 15 dias num hotel, né? Não precisa nem dizer que é um hotel de luxo, duvido que tenha alguma outra coisa que não isso lá em Dubai. Ela e o marido dela. E agora com essa questão do coronavírus, né, simplesmente disseram, olha, tudo cancelado, o voo está cancelado, o hotel está cancelado, sabe-se lá se em algum outro momento você vai conhecer Dubai. Ou seja, situações como essa lembram-nos que por mais que tenhamos buscado nesta vida uma estabilidade e uma segurança, a vida está feita sob o eixo da imprevisibilidade. E não é por isso que nós vamos simplesmente deixar a vida nos levar, como diz a música do Zeca Pagodinho, né? Vida leva ele. Também não é por isso, entende? A vida está sob o eixo da imprevisibilidade, mas aquilo que está ao meu alcance fazer, eu devo fazer. É uma obrigação, é um dever de Estado, mas certo de que eu não sou o senhor disso tudo. Eu não sou o senhor disso tudo. Eu não reino em absoluto sobre a minha vida. Muito menos sobre o cosmos. Muito menos sobre a vida de terceiros. Que é um outro universo, todo ele à parte. Então, assim, nesse primeiro momento, não queiramos ter controle. Não queiramos simplesmente buscar essa onipotência. Por quê? Porque isso vai fazer com que se instale um vírus terrível em todos e em cada um de nós, que irá nos adoecer de forma muito mais letal do que o coronavírus. Então, assim, olhar para isso tudo com uma certa seriedade, olhar para isso tudo com severidade, olhar para isso tudo com prudência, olhar para isso tudo sem querermos ter controle em absoluto sobre tudo. E aí nisso eu me lembro muito de uma colocação de Viktor Frankl, que foi ela quem motivou o tema da live de hoje. Viktor Frankl, rapidamente, para os que não conhecem, eu tenho falado muito dele aqui no Instagram, né? É um autor que eu tenho estudado nos últimos 8, 9 anos da minha vida. Viktor Frankl, ele era um psiquiatra, um médico austríaco, de linhagem judia, que durante 3 anos viveu nos campos de concentração. Viveu a terrível e nefasta realidade dos campos de concentração. E ele é fundador da linha que na psicologia chamamos de logoterapia, e ele nos traz ensinamentos muito riquíssimos. Em especial tem uma citação dele falando sobre o campo de concentração no livro Em Busca de Sentido, que eu acho que vale a pena colocarmos aqui e em cima dela construímos a proposta da live de hoje. Viktor Frankl começa a relatar como que foi a entrada dos prisioneiros no campo de concentração, né, as dificuldades que eles viviam, o número que eles recebiam, né, todo o processo de desumanização no qual eles eram submetidos.
né, em que lhe raspavam todos os pelos, da cabeça aos pés, eles ficavam nus, eles ficavam crus, eles ficavam se tornando tão somente um número, né, como que um joguete, uma coisa. E aí Viktor Frankl vai nos lembrando quem é a pessoa humana, mesmo em cenários como esse. Tem uma fala dele, neste livro Em Busca de Sentido, na página 88, que eu acho muito interessante. Eu vou ler uma parte na íntegra aqui para vocês. Ele diz o seguinte: quem de nós, quem dos que passaram pelo campo de concentração não saberia falar daquelas figuras humanas que caminhavam pela área de formatura dos prisioneiros, ou de barracão em barracão, dando aqui uma palavra de carinho, entregando ali uma lasca do seu último pão? E mesmo que tenha sido poucos, não deixou de constituir prova de que no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo. Num campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. E havia uma alternativa. A cada dia, a cada hora, no campo de concentração, havia milhares de oportunidades de concretizar essa decisão interior. Uma decisão da pessoa contra ou a favor da sujeição aos poderes do ambiente que ameaçavam privá-la daquilo que é a sua característica mais intrínseca, a liberdade, e que a induzem, com a renúncia à liberdade e à dignidade, a viver mero joguete e objeto das condições externas, deixando-se por elas cunhar um prisioneiro típico do campo de concentração. O que nos diz aqui Viktor Frankl? Deixa eu abrir um pouco essa passagem para vocês. Ele fala, olha, é claro que no campo de concentração haviam, assim, pessoas egoístas, pessoas mesquinhas, entre os próprios prisioneiros. E é evidente que entre os guardas, os soldados, né, haviam também pessoas profundamente más, né, perversas, malévolas. Né, embora houvessem também algumas pessoas, né, que, mesmo naquela situação, demonstravam profunda ternura e benevolência. Ele fala, olha, a grande questão é o seguinte: num campo de concentração, que talvez é o pior dos cenários que pode nos vir à cabeça e nem de longe se compara com nada que nós estamos vivendo aqui. Eu não estou querendo fazer uma comparação, uma metáfora, como se fosse ipsis literis isso, entende? É claro que ao falar do campo de concentração nós estamos falando daquilo que de mais nefasto, trágico, terrível, podre a história da humanidade, né, tem relato. Aquilo que de mais podre, ao que tudo indica, hoje foi feito. Em que pessoas eram colocadas no campo de concentração para serem subjugadas como coisa e no final morriam, né, dentro das câmaras de gás, queimadas, carbonizadas, enfim, das mortes mais terríveis. Eu não estou comparando, mas entende, Viktor Frankl, que passou durante anos e anos em campos de concentração como Dachau, como Auschwitz, ele diz o seguinte: olha, mesmo num campo de concentração em que se pode privar a pessoa de tudo, não podemos privá-la da última das suas liberdades humanas, que é a atitude que a pessoa toma frente ao destino que está sendo lhe imposto. Porque eles não tinham escolha, estar no campo ou não estar no campo. Eles não tinham essa escolha, eles foram arrastados à força. Eles eram mantidos lá como prisioneiros, eles não tinham a possibilidade de simplesmente, na sua liberdade, escolherem, né, ir e vir, ficar ou sair, permanecer ou cair fora. Isso estava fora de cogitação. Essa liberdade